fosse alguém próximo, reagiria da mesma forma? Bom, por princípio ninguém é a favor da eutanásia. Eu dificilmente teria coragem de desligar a máquina à minha mãe ou desligar a máquina ao meu pai. Por exemplo, se os meus pais tivessem feito um testamento vitalício, há pouco esqueci-me de referir relativamente aos limites voluntários do testamento vitalício. O testamento vital, desculpe, não é vitalício. O testamento vital diz o seguinte: uma pessoa, enquanto tem plena consciência das suas capacidades, faz um testamento a dizer: eu, quando tiver uma situação em que não tenha consciência, em que seja ligado a uma máquina, em que seja inevitável a minha morte, em que seja um vegetal, eu prefiro que me desliguem a máquina, eu prefiro morrer com dignidade. Este é um testamento vital que está neste momento a ser discutido e possivelmente surgirá um regime jurídico na próxima legislatura. Bom, se os meus pais tivessem feito um testamento vital e pusessem o meu nome como pessoa encarregada de desligar a máquina, eu dificilmente o faria, talvez não tivesse coragem. No entanto, o que eu quero chegar com isto é que eu tenho essa opinião, eu posso me recusar. Os meus pais podem ter a opinião de fazer o testamento ou de não fazer. Agora, que não seja o Estado a obrigar uma pessoa a viver de uma forma penosa, que não seja o Estado que obrigue uma pessoa a viver de uma forma penosa, que não seja o Estado a obrigar uma pessoa a viver de uma forma indigna. As pessoas podem ter a liberdade, as pessoas têm essa liberdade de escolher, as pessoas enquanto tenham a totalidade das suas capacidades. Qual a sua opinião em relação a um possível referendo? Bom, eu não sou muito amigo dos referendos. O professor Paulo Otero escreveu um livro chamado A Democracia Totalitária, em que as opiniões da maioria das pessoas podem ser totalitárias, podem não ser as mais corretas, e entrarmos numa ditadura das opiniões. Durante o Estado Socialista, Nacional Socialista, durante o Estado Nazi, as pessoas eram a favor, as pessoas estavam a favor do Estado e das posições do regime. Durante o Estado Stalinista, as pessoas também estavam a favor, existia uma situação de terror que levava as pessoas a estarem a favor. Nem todas as opiniões são atendíveis. Portanto, estamos perante uma das situações mais sensíveis que passaram pelo ordenamento jurídico. A eutanásia é das questões mais sensíveis, não pode ser discutida à laia de referendo. Não é uma questão que possa ser levada a referendo, é uma questão que deve ter o seu lugar de discussão na Assembleia da República. Deve ter o seu lugar de discussão junto das instituições de proteção da vida, junto das instituições de proteção da dignidade da pessoa humana, junto da ordem dos médicos, dos enfermeiros, dos advogados, junto dos sindicatos. Não é uma questão que possa ser levada de ânimo leve e levada a referendo. Eu, por regra, sou contra os referendos. Deve ser algo a ser a evitar. A democracia, neste momento, é uma democracia participativa não direta. O referendo leva a democracia ao âmbito da esfera direta. Portanto, as pessoas fazem política diretamente. Percebes? Votam aquilo que querem ver aplicado diretamente. E nem todas as pessoas têm capacidade política. A verdade é esta. Não é uma questão que deve ser levada aqui à laia de cafés e tascas. Eu sou por favor, eu sou contra, eu é que sei. É uma questão que deve ser levada com rigor nas instituições democráticas para o efeito. Como seria uma possível lei que permitisse a eutanásia? Quer dizer, não teria de ser uma lei extremamente complexa, cheia de ses? Bom, pelo que eu há pouco disse, eu considero inconstitucional as normas do Código Penal, ou melhor, eu considero que as normas do Código Penal devem ser interpretadas, aquelas que há pouco disse que criminalizavam com 5 anos, devem ser interpretadas não no sentido de abranger a eutanásia, mas no sentido de permitirem que a eutanásia exista. Assim é que existirá uma interpretação constitucional de acordo com o princípio, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Ao existir, mas para existir a eutanásia seria necessário de facto que existisse uma regulamentação, que existisse uma lei, a lei da eutanásia, a lei da boa morte. Seria uma lei muito complicada, uma lei cheia de caráter técnico, porque, como eu há pouco disse, isto vai tudo depender do caso concreto, vai tudo depender de equidade da situação concreta.
apenas em poucas situações, em que a vida for de tal maneira penosa, em que em que não existe qualquer dignidade, essa dignidade tem que ser comprovada e aí poderá existir a eutanásia. Não poderá existir, o Estado não pode fornecer a eutanásia, e apenas o Estado, não clínicas privadas, não poderá exercer a eutanásia a qualquer paciente que lhe doa, que esteja com uma constipação, não é? Tem que ser só em situações concretas. Qual é que seria a minha ideia de um regime jurídico perfeito para a eutanásia? Bom, seria algo parecido com o que existe na Holanda. Relativamente à eutanásia voluntária, as pessoas vão para uma clínica do Estado no qual serão acompanhadas durante várias semanas ou meses por psicólogos que vão tentar convencer a mudar de opinião, tentar lhe dar alguma esperança e alguma dignidade da vida. Depois desse processo, desse trâmite, chegam ao dia final. No dia final, juntam-se, ficam ao pé do computador, e o computador faz várias perguntas. Já pensou nos seus filhos? Já pensou na sua vida? E fala em tudo em que possa falar para tentar que as pessoas continuem a viver, e ao qual o paciente vai responder sim ou não. Depois de responder sim ou não, o computador vai analisar, ver se aquela resposta lhe permite oferir se essa pessoa ainda quer viver ou não. E se a pessoa não quiser viver, sai um comprimido. Eu não me lembro, acho que é um comprimido que a pessoa toma e morre. Portanto, não existe qualquer intervenção, ou a intervenção humana será muito distante. A intervenção humana será a pessoa que puser o computador à frente. Portanto, já será tão distante, não existe aqui um carrasco. O carrasco será o computador, será uma máquina. E aí serei de acordo. Também, se calhar, fazia aqui falta falar na minha posição jurídica relativamente à eutanásia. Se aceita a eutanásia apenas voluntária, se aceita a eutanásia também involuntária, se aceita o testamento vital, se aceita a eutanásia direta ou indireta. Bom, eu parti do princípio